Dia 10 de abril de 2024. Segunda semana da Páscoa. Seja bem-vindo ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo, no templo, sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer encontre vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje, à luz da Palavra de Deus, as leituras nos convidam a refletir sobre a perseverança na fé diante das adversidades. Vamos adentrar no contexto histórico de cada passagem, e extrair lições para nossa jornada espiritual,
No livro dos Atos dos Apóstolos, somos transportados para um período tumultuado na história da Igreja. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, estavam corajosamente proclamando o Evangelho, o que despertou a ira das autoridades religiosas da época. Esses líderes judeus, incomodados com a crescente influência dos seguidores de Jesus, prenderam os apóstolos e os lançaram na prisão. Essa passagem nos lembra que a mensagem do Evangelho sempre encontrará resistência no mundo. Muitas vezes, aqueles que vivem a verdade de Cristo serão confrontados e perseguidos. No entanto, como os apóstolos, não devemos ceder ao medo ou à intimidação. Devemos permanecer firmes em nossa fé, confiando no poder e na providência de Deus. No Evangelho segundo João, encontramos uma das passagens mais conhecidas e amadas da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras ressoam com uma promessa de esperança e salvação para todos nós. Entretanto, o texto também nos lembra que quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Aqui, somos confrontados com a realidade de que muitos escolherão permanecer nas trevas, resistindo à luz da verdade. Vivemos em um mundo que muitas vezes se opõe aos valores do Evangelho. Somos confrontados com a tentação de ceder à pressão da sociedade e abandonar nossa fé. No entanto, as Escrituras nos lembram que mesmo em meio à adversidade, Deus está conosco. Ele nos fortalece para permanecer firmes em nossa fé, e a viver de acordo com os princípios do seu reino. Assim, caros irmãos e irmãs em Cristo, nos inspiremos no exemplo dos apóstolos, mantendo a chama da nossa fé acesa, mesmo diante das maiores provações. Que possamos nos agarrar à promessa de salvação em Cristo, permitindo que sua luz brilhe em nossas vidas, e dissipe as trevas que nos rodeiam. Que nossa vida e nossas ações sejam um testemunho vivo do eterno amor de Deus para com o mundo. Que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça, para que possamos ser verdadeiras testemunhas do Evangelho, em um mundo que tanto necessita da luz de Cristo. Que a paz do Senhor permaneça conosco. Amém. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.